Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e, como prometido, a proposta desse vídeo é trazer novas sugestões de práticas de meditação com as crianças. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre técnicas de concentração e técnicas de relaxamento. A concentração é super importante para o desenvolvimento de nossas crianças. A concentração ela é importante, pois trabalha habilidades relacionadas à atenção focada, que é aquela que a gente precisa, por exemplo, para prestar atenção durante a explicação de um professor. A criança está acostumada a receber diferentes estímulos auditivos, sonoros, e isso tem comprometido a sua capacidade de manter uma atenção focada. Por isso que esses exercícios são tão importantes. Além disso, as técnicas de concentração trabalham também aspectos psicomotores, noções de lateralidade, rastreio visual, habilidades que são fundamentais para a alfabetização. E são atividades muito simples. A proposta é que vocês se sentem de frente para as crianças, para que possa haver até alternância de um observador. Então, sempre alguém vai observar o que o outro está fazendo. Isso torna a atividade mais estimulante, porque a criança sabe que ela vai estar sendo avaliada, então ela vai querer fazer corretamente. Então, são atividades práticas e muito fáceis de desenvolver. Eu vou começar com a sugestão da concentração na ponta do nariz, que se resume a olhar para a ponta do nariz, manter a respiração relaxada e se concentrar o máximo de tempo possível olhando apenas para a ponta do nariz. Só esse movimento dos olhos, né, que deixa a gente com os olhos vesgo, já torna a atividade interessante para a criança, porque ela vai achar divertido, ela vai achar o máximo, ela vai querer fazer também. E isso faz com que se desenvolvam habilidades de concentração, tonifica o globo ocular, né, que são aspectos super importantes. Uma segunda proposta é a concentração no polegar. Então, sentados com a postura ereta, a mão esquerda, o braço esquerdo relaxado, a gente vai esticar o braço direito com o polegar virado para cima, focar na ponta do polegar e com o polegar para a direita e para a esquerda, acompanhando apenas com os olhos. Ou seja, a cabeça ela não se mexe, só se mexem os olhos. Novamente, a gente está tonificando o globo ocular, a gente está trabalhando com a concentração, a gente está trabalhando aspectos da lateralidade, noções de direita e esquerda. São habilidades fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças. Ainda tem uma atividade muito simples, que é aquela que a gente fica olhando um nos olhos do outro sem piscar. É uma brincadeira muito comum que às vezes a gente faz sem perceber que é uma técnica de concentração. O importante é sempre lembrar dessas brincadeiras de manter a respiração tranquila, a respiração calma. A gente pode brincar de concentrar, por exemplo, em um cheiro. Né? Então a gente pode espirrar, por exemplo, um pouco de perfume. Ainda estou sentindo o cheiro, e você? E a criança, se ela deixar de sentir o cheiro, você disser para ela que continua sentindo aquele cheiro, ela vai se concentrar em sentir o cheiro também. Então, às vezes, a gente acha que o cheiro ele some de repente. Não, se a gente se concentra no cheiro, a gente consegue manter a nossa atenção focada naquele cheiro por mais tempo também. Assim como um som, por exemplo, né? Pode ser o estalar de uma corda de violão, um outro instrumento musical, ou, por exemplo, passou um carro, atrapalhou. Tá ouvindo ainda? É o mesmo desafio. A criança ela vai querer se concentrar
Porque se você diz que você consegue ouvir e ela já perdeu a concentração e não está ouvindo mais, da próxima vez ela vai se esforçar para se concentrar naquele som e ouvir ele por mais tempo. Então são atividades práticas, atividades super simples e lembrando, precisam ser realizadas com regularidade, que se tornam uma brincadeira com as crianças, uma brincadeira em família. Por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de relaxamento. Afinal, quem nunca teve problema na hora de dormir, por exemplo, não é mesmo? É preciso ensinar as crianças a relaxarem o corpo, a desviar a atenção para fora da cabeça, se distanciar dos pensamentos ruins. Mas como que a gente faz isso? Como que isso é possível? Os pensamentos, eles nunca param. O que nós precisamos fazer é deixar de reagir a eles, de prestar atenção a eles. Um ótimo exemplo é na hora de dormir, desviarmos a nossa atenção dos pensamentos para a respiração. Ou seja, da cabeça para a barriga. Na barriga não há pensamentos. E para isso a gente pode pegar a ajuda de um objeto, um ursinho, um brinquedo que a criança goste e pedir para ela posicionar na barriga dela. E conforme ela vai respirando, ela vai percebendo esse movimento. E a gente vai falando para ela. Pergunta primeiro o que tem na cabeça, quais são os pensamentos, se ela consegue ver esses pensamentos como se fosse um filme. E à medida que o tempo vai passando e a respiração ficando mais tranquila, observe como esse movimento da barriga. Na barriga só tem o movimento da nossa respiração. Não há pensamentos. E aí a gente direciona toda a nossa atenção para esse movimento. A gente direciona toda a atenção para a respiração. E aí consegue ter uma noite de sono muito mais tranquila. Uma boa dica também é se utilizar de uma caixinha decorada, uma caixinha de papelão, pode ser decorada com papel, que vai ser a caixinha das preocupações. Então, toda noite, antes de dormir, antes de fazer esse exercício, pergunta para a criança se tem pensamentos que estão deixando ela triste, se ela está chateada por algum motivo, e pede para colocar dentro dessa caixinha. A caixinha se abre, os pensamentos ruins entram, a caixinha se fecha com os pensamentos lá dentro. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham muito boa sorte com os exercícios e que eles ajudem vocês e suas crianças a viverem suas vidas mais conscientes, relaxados e, sobretudo, confiantes. Muito obrigada e até uma próxima.